Queria que você falasse um pouco mais sobre esse empate, sobre os desfalques que o Palmeiras teve, quem deve voltar e um pouco também já projetando o jogo de volta, quando vai acontecer no Allianz Parque, a expectativa para que o Palmeiras eventualmente já conquiste nesse início de temporada mais um título. Ou pode perder, né? Porque o Atlético Paranaense foi bem, né? Claro. Eu até falava bastante sobre isso, né? O craque Neto testemunha no Donos da Bola de ontem da TV. Eu já imaginava que seria um jogo complicado. Não imaginava que o jogo seria simples, principalmente pelo fato do Palmeiras estar com uma dupla de zaga reserva. E para o jogo de volta na próxima quarta-feira, o Gustavo Gomes já volta a ficar à disposição, porque ele já vai estar cumprindo ali o seu 10º dia de isolamento. O Luan está fora de novo, ele não terá condições de se recuperar de uma lesão muscular. E o Scarpa é tratado como dúvida. Ele tá se recuperando, vamos ver como vai evoluir essa recuperação dele do estiramento que ele teve no joelho. Ontem o Palmeiras também ficou com essa mesma sensação que você teve, Gabi, de um empate com gosto de vitória, principalmente porque o Abel até disse isso na coletiva, né? O time teve alma até o último segundo de jogo. Então esse empate ele foi bastante comemorado, não tem mais aquela questão do gol qualificado, do gol marcado fora de casa, então o empate, ele, é óbvio, ele é melhor do que uma derrota pelo placar de 2-1 e o Verdão traz a parada para decidir em casa na próxima quarta-feira, tendo um jogo ainda do Campeonato Paulista no meio de semana, aliás, no meio do caminho, porque no domingo o Verdão joga fora de casa contra a Inter de Limeira e a expectativa é de que o Abel rode o elenco, escale time completamente reserva para esse jogo do Campeonato Estadual e aí a expectativa é de que para esse jogo da próxima quarta-feira o Palmeiras já tenha essa questão de todo o elenco à disposição novamente. O Gustavo Soler até me faz aqui uma ressalva que acho que é crucial. Essa questão do gol fora de casa, a gente está tão acostumado a falar em jogos da Copa do Brasil, em jogos da Libertadores da América, mas em jogos da Recopa, o Soler fez uma ressalva aqui e ela é pertinente e vale inclusive a correção. A Recopa Sul-Americana, ela tinha uma diferença em relação à Libertadores de não ter esse gol marcado fora de casa. É igual a final da Libertadores, a final também nunca tem gol fora. Perfeito, quando eram dois jogos. Vale essa ressalva. O Palmeiras que se acostumou e se deu muito bem com essa questão do gol marcado fora de casa e do gol qualificado no ano passado em duelos da Libertadores, estava com essa derrota por 2-1 e empata no último lance da partida com o Rafael Veiga, que nunca perdeu um pênalti com a camisa do Verdão. Agora, para esse duelo contra a Inter de Limeira, volto a dizer, time todo reserva, Gustavo Gomes podendo voltar na próxima quarta-feira para quem sabe esse primeiro título da Recopa Sul-Americana. E sobre camisa 9, mercado da bola. Informação importante é a de que o Palmeiras tentou fazer uma consulta para saber a possibilidade de negociação do Pedro, mas antes mesmo de efetivar qualquer proposta oficial, o que o Palmeiras ouviu é que não há qualquer possibilidade do Flamengo abrir mão do Pedro, que hoje está na reserva, pouco joga, mas que tem uma multa rescisória alta. O Palmeiras sabe que precisa se reforçar nesse setor. Gabi, Soler e craque Neto voltou a perguntar sobre o Pedro, mas já ouviu que não há qualquer possibilidade nem de abrir negociação. O Flamengo não quer liberar o Pedro para algum outro time aqui do futebol brasileiro, craque. A verdade, a Leila aí também, o Abel Ferreira, quando tirou o centroavante, tinha que ter contratado o centroavante pro Mundial. Desculpa. Não conseguiu, mas fez falta. E precisa de um centroavante. Precisa de um cara como o Pedro. Se o Flamengo não abre a chance de contratar, tem que ir atrás de outro. Porque sem um centroavante, porque ontem jogou o Dudu de ponta direita, jogou de ponta esquerda o Rony e de centroavante muitas vezes estava o Rafael Veiga. Aí tirou o Dudu, colocou o Gabriel Veron, botou o Wesley de ponta esquerda, botou o Dudu, Dudu não. Aí coloca o Rony de centroavante, coloca o Zé Rafael. Isso porque não tem centroavante. Se tivesse um centroavante bom, imagina com o Wesley ou com o Rony e com o Dudu. Que por sinal, quando tira o Dudu, erra em tirar o Dudu. Porque que aquela bola sobra pro Dudu, o Dudu faria o gol do Gabriel Veron. E que por sinal o Gabriel Veron é que jogou a bola para escanteio, que não deveria ter feito o que ele fez naquele carrinho. Mas o Palmeiras consegue um baita de um resultado e tem uma chance incrível para ganhar a Recopa. Não é não?
Sem dúvida, craque. Eu acho que eu sempre elogio aqui a prudência do Palmeiras, né, na hora de fazer contratações, na manutenção de meninos da base e tudo mais, mas não é de hoje que o Palmeiras faz essa busca, né, por um centroavante. O Vini já chegou, inclusive, a trazer alguns nomes aqui, depois as negociações não avançaram, primeiro porque não era contrato de empréstimo, depois porque tinha uma multa rescisória, enfim, cada hora um motivo diferente, e eu concordo com você, acho que fez falta sim no Mundial de Clubes e acho que pode fazer falta ainda pra temporada. Como eu disse no começo, na hora de chamar o Vini, teve um gostinho de vitória. Eu acho que o Palmeiras cada vez mais deixa claro que é um time que vai incomodar, que se fortaleceu nas últimas temporadas justamente para incomodar, impõe dificuldade, como impôs ontem pro Atlético Paranaense. É claro que é um time que a gente sempre elogia por ser muito sólido defensivamente. Acabou tomando o gol do Terence, como acontece muitas vezes no Palmeiras, né? Sempre por bola aérea, que às vezes essa é a maneira que os adversários conseguem para infiltrar a defesa do Palmeiras, mas precisa de alguém. Mas não tinha Gustavo frente. Gomes, né? Porque esse é um monstro, né? Eu acho que tem Esse é um monstro, muito esse é disso também. Pesou, Esse é um monstro, pesou né? muito. Não ter a zaga titular e o Kusevich, que pra mim tá bem abaixo, né, do nível dos zagueiros do Palmeiras, eu lamento demais. Pela falta de cabeça, muitas vezes, do Renan, né? Que poderia estar tendo uma sequência muito importante no time do Palmeiras. O que acontece com esses meninos, né? Por que o Abel Ferreira, né, acertadamente tirou esses meninos? Como diriam, Né? como diria o poeta, as ruas sabem. Então, por quê? Ninguém fala nada, né? Ninguém manda manifesto, ninguém faz nada. Por que tirou os moleques? Por que eles não serviram pra disputar o Mundial? Qual é a parada aí que tá acontecendo no Palmeiras? Por quê? Por que isso? Mas eu não Por que o Renan, que é um baita de um zagueiro, não joga? Qual o problema? Por que o Patrick de Paulo, Gabriel Menino, o que aconteceu? O que o Abel Ferreira viu que os outros não viram? Vocês sabem? Sim. Alguém sabe? É, A gente no Mundial sabe. de Clubes- A gente sabe, não sabe? Mas a gente pode falar? Não. Não é verdade? Porque aí tem que No provar. Mundial de Clubes, o Abel chegou a falar em momento e comportamento, né? Então, acho que essa segunda palavra pega muito. Ele entende que hoje o momento de jogadores como Jailson, Atuesta, Kusevich é melhor em relação a Renan, Gabriel Menino e Patrick de Paulo, mas principalmente essa questão do comportamento, e aí não é dentro de campo, com a bola nos pés, o comportamento no extracampo, né, tenha influenciado essa decisão do Abel de não só cortar os jogadores da lista do Mundial, como também praticamente escanteá-los, porque eles ficam muitas vezes no banco de reservas, mas raramente têm entrado nessa temporada. Mas essa molecada que classificou contra o River, né? Sim. Não é? E aí, então, quando o importante é tentar recuperar o foco, porque é natural, né? E quando você pune ele, quando você tira ele, você também tira o jogador de Palmeiras. Sim. Porque ninguém pode me provar que se ele estivesse, ia acontecer o que aconteceu. Se tivesse o Renan, alguém ia me provar que o Luan ia cometer os erros e que no menino não tem nada a ver. O moleque até jogou muito bem contra o Flamengo, mas depois ele foi participativo em relação a isso. Mas ele é o culpado? Não. Muito pelo contrário. Ou não é? Sim, eu acho que o Luan ele cresceu demais, principalmente quando o Abel inverte o lado dele com o Gustavo Gomes, ele jogando, como diriam os mais antigos, né, de quarto zagueiro, jogando pela esquerda da zaga, né, que hoje fala zagueiro pela esquerda, né, mas era o quarto zagueiro, ele evoluiu demais. Aí no Mundial acabou tendo muita infelicidade, principalmente no toque de mão dele. Pra mim foi no gol. Oi? Pra mim foi no gol do Lukaku, que ele não poderia tirar o Lukaku cabecear a bola. Do jeito que cabeceou. Ali... Na mão, Sim. pô, Então, é duro, porque o cara chuta a bola. Então, é isso que eu tô falando. É uma regra que arrebenta. Ele teve muita infelicidade nesse lance porque ele não tinha o que fazer. Agora... O lance do Lukaku é isso, ele poderia... Isso. Mas se fosse o Gustavo Gomes, não tomava o gol. Aí... Ou se fosse o Renan, tomaria o gol. É isso que às vezes a gente não sabe. Aí nunca saberemos também, mas... Quem que escolheu não estar o Renan? E aí todo mundo apoiou o Abel Ferreira. Tanto é que a torcida, um treinador que perde 2 campeonatos mundiais e a torcida está do lado dele é porque os caras gostam dele demais. Sim. E que ele é hoje um dos melhores treinadores que tem na história do Palmeiras. Mas isso não vale, né? O que vale é crítica, né? E aí perguntar até pro Vini, né? Com relação a essa negativa da... pergunta que o Palmeiras fez sobre o Pedro, a possibilidade do Palmeiras contar com o Pedro. O Palmeiras volta a monitorar alguns outros nomes, como já tinha monitorado no aqui início no Brasil do ano, não né? tem, né? Quem que tem no Brasil pra ser o centroavante do... Quem? Fala não um. Não tem. Fala um pra mim. No Brasil não tem. Fala um no Brasil, vai. Não tem. Que vai chegar... O Palmeiras contratou um jogador de segunda divisão que é o Navarro. Desculpa. O Davidson é melhor que o Navarro. Ontem o Navarro sentiu muito o jogo. Quando acabou o jogo, ele tava com o olho no bem... Mundial também. O olho todo vermelho, lacrimejando. Tá percebendo que é diferente. Qual centroavante no futebol brasileiro que serve pra jogar? Saiu o Luiz Adriano, saiu Borja,
Saiu o Willian, que não é centroavante. O Daverson fala que vai terminar o contrato, vão Menino Júnior, dispensar, né? não vão renovar, porque dispensar é uma palavra muito chata, né? Quem mais? Só de fora do país o Palmeiras tem a possibilidade de trazer um centroavante. Aqui não tem, me fala um, Vinícius. Não tem. No tamanho que o Palmeiras quer, no peso que o Palmeiras quer, porque o Rafael Navarro chegou como alguém que era uma oportunidade de mercado, como algum jovem que se destacou na Série B, ok. Ele tá ali para suprir essa ausência de composição de elenco, mas não é o cara e o jogo. Mas foi a mesma coisa com o Breno, não foi? Sim. Exato, e deu certo. Então, deu fez certo. o gol Agora, do título, mas agora... depois nunca mais foi usado. O Daverson fez o gol do título. Pô, ele tá na história, mas nunca mais foi usado, nunca mais foi titular. O que o Palmeiras tem que fazer com o Navarro, Vini, pelo menos o que eu entendo, né? O Palmeiras tem que fazer com o Navarro é o que fez com o Arthur Cabral. Deixa ele maturar, deixa ele jogar de vez em quando, ter algumas oportunidades, chegar alguma proposta antes dele se firmar, pode vender, mas no momento ele é uma aposta, é um jogador para crescimento. Complete, Vini, por favor. Por isso que o Palmeiras entende que essa lacuna aí de jogadores que são apostas e que renderam no mercado de Série B, essa lacuna já está preenchida. O Breno Lopes veio, deu certo e tem sondagens de fora. O Rafael Navarro chegou para ser essa opção. Falta o Marvado, falta o diferente, o camisa 9 que realmente custe mais caro, porque ele entrega algo diferente e o Palmeiras já percebeu. Pelo que foi apresentado no Mundial, ontem também o Rafael Navarro sentiu o jogo, o Palmeiras já percebeu que vai ter de colocar a mão no bolso. O Palmeiras contratou o Borja por 33 milhões. O Palmeiras contratou o Luiz Adriano, não sei por quanto foi, mas foi uma bala. O Borja foi mais caro até, né? Porque 33 milhões foi só num primeiro momento por 70%. E depois o Palmeiras teve mais que comprar 10. os outros 30, gastou mais. Então, olha só. E o cara é o quarto maior artilheiro de Libertadores da história do Palmeiras, mas não serve pra jogar no Palmeiras. E não serve mesmo. Aí contratou o Davidson de volta. Aí tem o Luiz Adriano que chegou. Olha só quantos centroavantes. Contratou o Breno, que não é nem centroavante, joga mais pelo lado esquerdo. E aí? É muito dinheiro, né? E o fato de o Palmeiras ter investido muito em jogadores que não deram certo, e o Borja é o principal caso deles, é justamente o que faz a atual diretoria ter receio em colocar 40, 50, 60 milhões de reais em uma negociação, ainda que seja um valor parcelado. Então o Palmeiras tem esse receio, não quer torrar dinheiro, mas já percebeu que vai ter de analisar o mercado com calma de novo em busca de um camisa 9. O Pedro, depois dessa sondagem rápida, o Palmeiras já decidiu nem oficializar a proposta, porque já sabe que não vai dar jogo. Mas o Palmeiras está de olho sim no mercado e volta à busca por um centroavante que possa mudar o time de patamar.